Olá, amigos do programa Tocando Oculto, eu aqui, Fred e João, com vocês, trazendo mais uma vez nossos queridos amigos Odair Campos e Oswaldo Shimoda aqui da Regressão Progressiva Evolutiva. Sejam bem-vindos, amigos. Aí. Boa noite a todos. Boa noite, Fred. Boa noite a todos vocês. É um prazer a gente estar junto novamente aqui, falando um pouco mais da terapia. Desculpem vocês que aguardavam um link que já estava postado no YouTube, mas a gente teve problemas com aquele link e não conseguimos entrar no ar. Esse aqui a gente conseguiu. Eu não entendi por que aquele não conseguimos. Mas, enfim. Agora a gente está aqui junto com vocês e logo a gente vai aguardar as perguntas que vocês vão nos mandar aqui e a gente vai passar para os convidados. Eu queria entender, a gente falou bastante coisa sobre a terapia regressiva evolutiva no outro programa que nós fizemos, mas a gente não falou de coisas importantes que a gente vai falar agora, né? E aí, dessa vez também, a gente vai deixar o Odair falar um pouco mais, porque o Odair ficou tão calado lá, ficou de castigo. O Odair vai falar um pouco mais para a gente, e a gente também tem gente importante aqui aguardando a nossa conversa chegar para passar para eles, porque aí eles também vão deixar um pouco do histórico pessoal. Então, agora é com o Odair para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a terapia, como é que ela funciona, você que é o cara que faz a recepção das pessoas que chegam até vocês, né? Você faz a linha de frente. Conta um pouco para a gente, Odair, como é que funciona as coisas. Conta para nós, por favor. Exatamente isso, Fred. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, Fred. Boa noite, doutor. Apesar de passarmos aí o dia inteiro junto, né? Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite, Fred. Boa noite. É isso aí, pessoal. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o Odair, que já trabalho já com o Dr. Oswaldo Shimoda já faz 15 anos. Sou terapeuta em TRE, que é a Terapia Regressiva Evolutiva, o método terapêutico que o Dr. Shimoda é o criador. E essa live hoje, ela é muito interessante porque, como o Fred havia colocado, né? Eu faço parte aqui da linha de frente já do nosso espaço holístico, e vocês vão perceber que antes de iniciar o tratamento com o Dr. Oswaldo Shimoda, é comigo que vocês acabam conversando, né? Seja pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim. E aí a gente achou interessante explicar um pouquinho para vocês como se dá exatamente o processo terapêutico, tá? Dentro da TRE. Então, a pergunta que eu mais ouço, que eu preciso responder diariamente Odair, tudo bem, eu assisti uma live, eu entrei no site, eu li alguns artigos, me identifiquei, mas eu queria entender um pouquinho mais o que é esse processo terapêutico, tá? Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho para vocês sobre isso. Vamos lá, então. Cada consulta da TRE, da Terapia Regressiva Evolutiva, ela tem a duração de 2 horas, tá? É fundamental que se tenha 2 horas, e eu vou explicar o porquê. No nosso primeiro contato, tá? A primeira consulta é dividida em 2 etapas. Na primeira hora, nós vamos realizar o que a gente chama de anamnese, né? Algumas pessoas acreditam que conhecem também como uma entrevista de avaliação. Para que serve exatamente esse primeiro contato? É para levantar todos os pontos que o paciente deseja trabalhar, né? E automaticamente a gente vai tirando o que? As dúvidas, né? Sobre o que é a terapia, o que deve ser observado dentro da terapia e, claro, matar algumas curiosidades, porque muitas vezes é o primeiro contato conosco desses pacientes. Então, na primeira parte, a gente tem a anamnese e, na sequência, a gente vai para a parte da regressão. Então, as pessoas perguntam, mas a gente já vai fazer uma regressão logo de cara? Na verdade, não é logo de cara, mas dentro da primeira sessão, nós também temos a parte prática, que é a regressão. E o que nós identificamos, Fred e pessoal? Às vezes, o paciente ele vem e ele acaba criando uma expectativa muito grande de entender o processo terapêutico. E se ele percebe que só fica naquela parte teórica da anamnese, que é muito importante, sem dúvida, mas ele se frustra se ele não tem a parte prática, né? Então, nós observamos aí durante muitos anos, né, de atendimento clínico, que é importante ter essa união da parte teórica, anamnese, e a parte prática. Legal. E como se dá a parte prática dentro da TRE, tá?
A terapia regressiva evolutiva, ela já é diferente por si só, porque a gente tem a figura do mentor espiritual, né? Nós falamos um pouco sobre a figura do mentor na live passada. Mas vamos lá. Nós temos, então, essas 2 horas, ok? A anamnese e a parte prática. Ok. Como se dá a indução hipnótica dentro da TRE? Aí a gente começa a entrar um pouquinho na questão de alguns mitos, alguns tabus. As pessoas acham que quando vão ser hipnotizados, vão fazer a regressão, a maioria acredita que vai ficar a nível inconsciente, que não vai se lembrar e que simplesmente vai receber comandos do seu terapeuta, assim, a Deus dará, a coisa largada. Gente, na TRE, isso não acontece, tá? Não é verdade isso aqui conosco, tá? O que é importante dentro da TRE? Que o paciente esteja sempre consciente para receber as informações do mundo espiritual, seja de parentes desencarnados, seja até mesmo de obsessores, do próprio mentor espiritual. Então, o paciente ele precisa estar consciente para entender as orientações recebidas e passar para nós, terapeuta. Mas como isso é possível através de uma indução hipnótica? É muito simples. Nós trabalhamos com as primeiras ondas cerebrais, que são as ondas leve. Então, a gente procura fazer com que o paciente atinja, Fred e pessoal, aquele estado de vigília, que você não está nem dormindo e nem acordado. Então, você tem a consciência de onde você está, você literalmente recebe as orientações do mundo espiritual e consegue absorver aquelas informações e passar para nós, que somos terapeutas. Essa é a primeira parte que é muito importante, que é a parte da indução hipnótica. Ok, mas e o passo a passo? Como se dá? Aí a gente entra na técnica dos 7 passos. Como começa a sessão de regressão na TRE? Primeiro lugar, a prece. É muito importante que se tenha uma prece. Dr. Shimoda tem a prece dele, eu tenho a minha prece, e eu acho que cada aluno, ele vai, na verdade, adaptando o que ele entende como prece. Mas é muito importante, é um sinal de respeito, é um sinal de pedir a permissão para a espiritualidade, para poder trabalhar. Pois muito bem, depois da prece, nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é o que a gente chama de um relaxamento progressivo com fundo musical. Então, a gente também trabalha a questão da musicoterapia, que é o quê? Aquela música para relaxar, né? E aí, cada terapeuta e cada paciente também encontra o tom ideal da música. Dr. Shimoda se utiliza de algumas músicas e eu, Odair, me utilizo de outras. Mas sempre aquelas que procuram o quê? A parte da meditação, a parte da tranquilidade. É legal falar sobre isso porque o paciente, ele é muito individual. Então, alguns preferem o tom da música um pouquinho mais alto, outros preferem um pouquinho mais baixo, uns preferem canto de pássaros, outros preferem o som de água, de uma cachoeira. Então, você percebe que a cada sessão, para cada paciente, a gente vai sempre o quê? Se adaptando. Né? Então, nós temos a prece e o relaxamento progressivo. E aí, então, a gente vai para a parte da escada. E aí são alguns recursos técnicos. Vem a parte da escada, vem a parte do portão, que é o portal da espiritualidade, tem a parte também do jardim. Tudo isso são recursos técnicos que a gente vai fazendo junto com o relaxamento progressivo e junto com a musicoterapia para relaxamento, tá? O último recurso que nós utilizamos é o do portão, que a gente utiliza ele como portal da espiritualidade. A partir deste momento que o paciente ultrapassa esse portão, que é o portal, a gente costuma dizer que ele sai do mundo físico, entra para o mundo extrafísico, que é o mundo da espiritualidade, e aí, ultrapassando esse portal, ali ele pode encontrar de tudo. Ele pode ter, de imediato, um contato que seja positivo, espiritualidade, espíritos de luz, se ver em locais agradáveis,
E dependendo daquilo que está sendo trabalhado, se for algo relacionado a uma obsessão espiritual, é claro que assim que ele ultrapassar, ele também vai encontrar, de repente, nuvens, locais mais nublados, e aí vai entrando, se aprofundando cada vez mais. Uma outra parte que é muito importante no processo terapêutico dentro da TRE é o processo de ir e vir. Então, da mesma forma que a gente começa com a prece, relaxamento progressivo, aí você tem o jardim, você tem o portão, você tem toda essa parte conduzindo o paciente ao mundo extrafísico, nós precisamos fazer com que ele retorne passo a passo para situá-lo no aqui e agora. Então, também desmistifica aquela coisa assim, mas uma regressão não é perigosa? Eu não vou ficar presa no passado? Eu não vou ter acesso a coisas desagradáveis? Então, dentro do processo terapêutico da TRE, o terapeuta, ele é ensinado, ele é doutrinado, ele é ensinado pelo Dr. Oswaldo Shimoda fazer a condução de ir e vir. Isso é muito importante. Rapidamente. Oi, Fred, me permite só um minutinho, que você falou uma coisa importante aí, dentre tantas outras, mas essa eu quero chamar a atenção pelo seguinte, porque eu conheci uma pessoa que relatou para mim que foi feita a regressão para ela, de uma pessoa que eu não vou citar aqui, claro, e que ela realmente, simplesmente abandonou a questão, não fez a volta. A pessoa ficou prisioneira no tempo lá, com seus 16, 17 anos, até que foi feito de novo um outro tratamento com ela, para ela voltar. Isso demorou tempos para ela voltar a se tratar novamente para conseguir regredir. Acredito. Fazer a volta, né? Então, eu achei muito importante isso, tem que ter essa competência, né? De ir e vir mesmo, senão fica prisioneiro do tempo mesmo, né? É uma coisa muito louca essa. Só me permite mais uma pergunta? Você falou sobre música. Aqui tem uma pergunta sobre isso. A música é necessária ou é uma opção? Na verdade, nós nos adaptamos, tá? Inclusive, isso faz parte do curso de formação do Dr. Oswaldo Shimoda, que para a maioria dos pacientes, a música ela tem funcionado muito bem, mas não é uma regra. Eu, em particular, tenho um paciente que ele não se utiliza de música alguma, nem alto, nem baixo. Ele, por si só, não gosta da música para relaxar, mas ele tem o hábito da meditação, né? Ele tem outros treinamentos que faz com que ele tenha essa facilidade, digamos assim. Mas para a maioria das pessoas, a música é super recomendável. Tá, a gente também tem outra pergunta aqui, rapidinho, só para a gente não perder o embalo. A Maria Adalgisa pergunta, é possível fazer a hipnose à distância numa sessão de tratamento via Skype? Legal, perfeita. O nome dela é Maria. Bom, Maria. Maria Adalgisa. Maria Adalgisa, seja muito bem-vinda. Acho a sua pergunta super importante e pertinente. Falando um pouquinho, então, do tratamento via Skype. É possível fazer a hipnose à distância? Sim. Eu, neste exato momento, se eu simplesmente começasse a fazer todo o processo de relaxamento com a intenção da indução hipnótica, provavelmente o Dr. Oswaldo Shimoda entraria no estado de transe e o Fred também. E por quê? Porque, na realidade, eu costumo dizer isso para o paciente que pergunta, a terapia por Skype, ela funciona? Ela funciona, gente, porque assim, quando o paciente ele está presente conosco aqui no nosso espaço, nós temos a nossa equipe de mentores espirituais que trabalha conosco, e quando o paciente vem para cá presencialmente, ele também tem o quê? Os seus mentores, né? Ele tem ali os seus acompanhantes, digamos assim, seja positivo ou seja negativo. Quando o paciente ele está à distância, o mentor do paciente não tem necessidade de ficar conosco aqui. Ele está com o paciente. Então, essa parte de tratamento via Skype é perfeitamente possível. E a parte da indução hipnótica também. Por quê? Normalmente a gente pede para o paciente estar com fone de ouvido, assim como o Fred está. Então, é como se nós estivéssemos falando ao pé do ouvido aqui no consultório.
Então, os comandos são os mesmos. A eficiência ela é a mesma. E a segurança também. Por quê? Porque tudo depende da intenção. Qual é a sua intenção em fazer uma indução hipnótica? Então, isso conta muito. Isso é muito importante. Um outro ponto que sempre perguntam para nós, Fred, aqui diariamente é: quantas consultas são necessárias para a TRE? Essa pergunta é a campeã. Gente, nós estamos falando de um tratamento. Não estamos falando de mágica. Então, normalmente o paciente, quando nos procura, é claro que ele vai trabalhar alguns pontos. Isso é fato, né? É fundamental isso. Infelizmente, ninguém nos procura estando bem, né? A minoria nos procura para buscar um autoconhecimento. Isso também é muito verdade, tá? Graças a Deus, isso também ocorre. Mas pensando aí na grande maioria, 90% dos pacientes que nos procuram, eles carregam aí, eu não vou nem entrar no mérito de pendências de vidas passadas, mas de uma vida atual. Então, se a pessoa ela tem 30, 40, 50 anos de idade e ela nos procura porque tem algo a ser trabalhado, como é que nós vamos ajudar numa única consulta de 2 horas? Não, gente, não é possível isso. Não é viável. Seria até uma falta de... eu não digo nem de sensibilidade, eu acho que é muito mais. Seria uma falta de ética, talvez, do nosso trabalho, uma irresponsabilidade de dizer para o paciente que numa única consulta nós iríamos ajudá-lo, curá-lo. Não, gente, é um tratamento. Tá? Uma única consulta, eu costumo dizer que ela é importante para iniciar algo. Isso é importante. Só que nós vamos mexer com alguma coisa. Então, a partir do momento que você mexe com alguma coisa, é muito importante que se dê continuidade. Então, assim, baseado, tá, em muitas experiências clínicas, o Dr. Shimoda, ele realiza regressão desde 1989. Eu tinha 9 anos de idade, o homem já fazia regressão, gente. Então, assim, são mais de 50 mil regressões já conduzidas. E eu tenho esse privilégio de estar com ele todos os dias. Então, quer dizer, se ele diz para mim que, baseado nas experiências dele, tá, 6 consultas é o ideal, sem sombra de dúvida, eu vou acatar como uma orientação profissional. Então, o nosso tratamento, ele se baseia em 6 consultas, tá? E por quê? Porque é muita experiência envolvida. Então, o Dr. Shimoda, ele diz que 6 consultas vai ter começo, o meio e o fim. Vai ser um trabalho minucioso, vai ser um trabalho bem detalhado. E um outro ponto que é fundamental, a TRE é um trabalho de quebra-cabeça. Então, se eu tenho uma única consulta, você vai ter uma determinada vivência, você vai receber uma determinada orientação, e você vai fazer o que com essa informação? Nada. Por isso que é importante dar continuidade ao tratamento. Mas a gente sempre deixa o paciente muito à vontade. Pode fazer a consulta avulsa e pode seguir uma orientação profissional. Não vamos impor nada, mas o nosso trabalho de orientação a gente faz. E eu faço isso todo santo dia. Essa é a grande verdade. Esse é o processo terapêutico da TRE. Fico à disposição para tirar dúvidas, estou à vontade. Depois aí você responde aí também, ou o Odair ou o Oswaldo, a respeito dessa pergunta aqui Aqui a gente vai abrir agora para um outro momento, mas aí essa pergunta eu acho interessante. Você faz progressão de vidas futuras também, Odair Campos? Essa eu vou responder rapidamente, e a dona Cel, é isso? Não. Qual é o nome dela? Cel em curso. Bom, Cel em curso. Cel em curso, vamos lá. Seja uma regressão de memória, seja uma regressão a vidas passadas, uma progressão futura, não é o Odair e não é o Dr. Shimoda quem faz. Quem faz essa revelação é o teu mentor espiritual. E respondendo a tua pergunta, isso ocorre sim dentro da TRE.
Mas é muito importante. Nós somos instrumentos da espiritualidade. Eu e o Dr. Shimoda vamos até um certo ponto na terapia. Lembra do portal da espiritualidade? Quem conduz dali em diante é o mentor espiritual do paciente. Então, ele é que vai regredir o paciente a uma vida passada, a causa do problema, e também fará revelação, progressão futuras. Isso acontece sim na TRE. Muito legal. Bom, o Oswaldo está aí de castigo, né? Só ouvindo a gente, né, Oswaldo? Como é que é o nome daquele personagem que a gente falou, daí? A do Karate Kid? O Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi está aí ouvindo a gente, agora vai dizer um pouquinho para nós também. Oswaldo, antes da gente abrir o espaço aqui para um outro momento, que eu quero incluir mais gente nesse papo aqui, eu queria que você deixasse aqui registrado o seguinte: existe uma diferença, né, quando você faz uma regressão e você encontra aí nessa questão do inconsciente de cada um, os seus fantasmas, as suas... de repente você tem aí obsessores envolvendo também, ou cascões astrais que te perseguem, sei lá. Existem muitos componentes que englobam essa questão da companhia do sujeito. Às vezes você conhece uma pessoa que ela aparentemente é super iluminada, mas você vai ver, ela deposita em você cascões, lixos astrais fantásticos, gigantescos, né? E você, na hora que você encontra na frente, você pensa que é uma pessoa que é uma maravilha, né? Que tem uma energia fantástica. E não é bem assim. E como é que você consegue identificar o que é o que através do filtro que você tem que ter para chegar no resultado ali de uma sexta sessão e com um resultado certeiro? Porque você vai ter que tirar aquilo que é criação, aquilo que é obsessor, aquilo que pode ser cascão astral que está envolvendo, ou então são os fantasmas, não sei, a gente até tocou naquele assunto do filme Infiltrado, como é que é? Fragmentado, isso, que são personalidades interiores, né, de vidas que a pessoa vai carregando e depois ela solta na existência dela tudo aquilo, que na verdade é ela mesma, né? Então, como é que você consegue filtrar e chegar a uma definição exatamente da essência do sujeito? É numa sexta sessão que você já consegue isso? Fred. Bom, em primeiro lugar, deixa eu dar uma boa noite para todos aqui, os participantes aqui da live. Gratidão por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de divulgar essa maravilhosa terapia, né, que é a TR e a terapia regressiva evolutiva. Mas assim, Fred, é óbvio que tudo envolve aí uma expertise, né? Experiência, obviamente, conta muito, né? O Odair acabou de falar que quando ele tinha 9 anos, eu estava aí na estrada, né? Não sou tão velho assim, mas tudo bem, de qualquer forma. Odair, o Shimoda é do tempo que o Mar Morto ainda estava doente. É isso aí. Exatamente. É que oriental normalmente não demonstra a idade. Não demonstra a idade, mas de qualquer forma... E quando você descobre, já foi. Exatamente. Ele também, se não quiser colocar essa frase para ele, pode falar que, na verdade, na época dele, quando ele era jovem, o tigre de Bengala fazia Cooper. Muito bom, muito bom. Sacanagem com o japonês, hein, coitado? Ele nunca mais vai falar comigo depois dessa. Mas realmente o oriental não aparenta muito, mas tudo bem, Fred. Mas de qualquer forma, eu já venho atuando, né? Aliás, eu me formei em psicologia em 1982, né? Então já são, embora hoje, obviamente, eu não seja mais psicólogo, né? Eu me considero hoje um terapeuta holístico, né? Até porque essa terapia, ela busca, ela defende, né, um novo modelo de tratamento, um novo paradigma que revoluciona realmente a visão do ser humano em sua totalidade, né, que é mente, corpo e espírito. Então, na TRE, nós tratamos, né, a mente, né, o espírito, né, e o corpo, aquelas doenças que nós consideramos aquelas doenças, muitas vezes, refratárias, né, aos tratamentos médicos convencionais, né, mas sempre respeitando, obviamente, a medicina convencional, né, sempre incentivando os pacientes a buscarem primeiro uma avaliação clínica, e se caso não obtiver resultado, então, aí sim,
a TRE entraria aí, não é? Mas assim, respondendo a sua pergunta, o Fred, o ser humano é muito complexo, né? Eu sempre costumo dizer, e faço questão de reafirmar sempre isso, que o ser humano é um fenômeno muito singular, único na face da Terra, né? Então, obviamente, não existe ninguém, né, na face da Terra com os mesmos sintomas, as mesmas características sintomáticas, né? Cada pessoa, nunca vi ninguém, não é, aqui me procurar com o mesmo histórico igualzinho, né, a você, Fred, ou Dair, a mim, ou uma outra pessoa. Pode ser similar, mas nunca idêntico, igualzinho, não existe isso. Então, se a gente parte desse princípio que ninguém tem uma história de vida idêntica, igualzinha, então é óbvio, né, que cada caso é um caso, como sempre faço questão de citar esse sábio jargão médico, né? Cada pessoa é a única, com características e sintomatologia diferentes, né? Então, assim, Fred, lógico, obviamente a experiência vai nos ensinando e vai nos... eu observei já durante mais de 50 mil sessões observação sistemática, né, dos pacientes. Porém, a peça-chave na TRE, e sempre faço questão de frisar, é a figura do mentor espiritual. Porque o mentor espiritual realmente, ele é, nessa modalidade de terapia, o verdadeiro terapeuta do paciente. Mas por quê? Porque ele é o tutor do paciente, ele responde diretamente pelo crescimento espiritual do paciente. Então, obviamente, o mentor é a figura central nessa terapia, porque ele sabe, né, por exemplo, se o paciente ele sabe a causa do problema do paciente. E que, como eu falei, a causa varia de pessoa para pessoa, mas ele sabe sim. Ele sabe, por exemplo, se o paciente está com implantes, chips, não é? Paciente que eu falo chipados, implantados por armas espirituais, artefatos fluídicos, que eu costumo dizer que não são detectados por nenhum aparelho médico mais sofisticado, como, por exemplo, a ressonância magnética, né, por exemplo. Ele sabe qual é a causa da depressão, do transtorno do pânico do paciente. Ele sabe se esse paciente ele está com estruturas ameboides, né, estruturas no campo de energia dele. E se tiver, eles fazem uma cirurgia espiritual, os cirurgiões espaciais vêm aqui, né, para retirada de implantes, parasitas, né, outras estruturas que ficam no perispírito do paciente, né? E também ele sabe, por exemplo, se o paciente, a depressão dele ou o transtorno do pânico tem uma origem psicológica, os traumas psicológicos, né? Então, é óbvio que eu, como terapeuta, não é, eu tenho a minha expertise, a minha experiência, mas certamente, sem a figura do mentor espiritual, nessa modalidade de terapia, eu diria que realmente é indispensável a presença dele, do mentor ou da mentora, né? Eu falo mentor porque, no sentido genérico, porque às vezes o paciente pode ter um mentor ou pode ter uma mentora, né? Então, a TRE é, sem dúvida alguma, uma terapia de precisão mesmo, uma terapia realmente personalizada, portanto, para cada paciente vai ter seu terapeuta correspondente, seu verdadeiro terapeuta, que é o mentor, tá? Então, eu diria para você, Fred, que essa sua pergunta, eu responderia da seguinte forma, tá? Eu acredito que no final normalmente da sexta consulta, tá? Como eu já falei aqui, cada caso é um caso, em média, são 6 consultas, pode sim estender um pouco mais, não é? Mas em média são 6 consultas, por isso que essa terapia ela é muito breve, né? Mas há casos que há necessidade de dar prosseguimento ao processo terapêutico em mais 6 consultas. E aí sim, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, o paciente vai saber a causa do problema dele, como também a resolução, né?
Então é isso, tá? Eu diria, eu sempre costumo dizer, e faço questão de reafirmar, que eu sou, na verdade, um coterapeuta, né? Eu busco auxiliar o mentor espiritual na condução do processo terapêutico, né? Agora, o que ele vai mostrar para o paciente ou deixar de mostrar não é da minha competência, mas sim do mentor de cada paciente. Por isso que eu costumo dizer que nessas 6 consultas, quem vai conduzir o processo terapêutico, né, através do meu auxílio como terapeuta, é o mentor espiritual, e ele faz uma programação prévia do que a cada consulta o paciente vai precisar vivenciar, né, do que ele vai precisar experienciar. Então, tem consultas, tem sessões que o paciente ele pode passar por uma regressão de memória. Aliás, a participante fez a pergunta, né, que se nós fazemos aqui na TRE também uma progressão de memória, né? É importante esclarecer aqui que na TRE o paciente pode passar por 5 tipos de experiências, né? Ele pode passar por uma regressão de memória, que é uma revelação passada, né? Uma revelação de uma experiência traumática que ele pode ter nesta vida, ou seja, infância, nascimento, útero materno, ou um passado mais longínquo, que é as vidas passadas, né? E ele pode passar por uma regressão de memória e progressão de memória. Progressão de memória é uma revelação futura do que ainda vai acontecer, tá? Então, muitas vezes o mentor vai revelar experiências que o paciente ainda vai passar, mas sempre é importante esclarecer, tá? O mentor só revela algo que vai ser benéfico ao paciente. Há experiências futuras que ele mostra, mas com o intuito de ajudar o paciente. Então, ele vai ter muitas revelações aqui de coisas que ainda irão acontecer na vida dele, tá? A terceira experiência é desobsessão, né? Desobsessão o paciente vai passar por um trabalho de entrar em contato com o seu desafeto espiritual, né? E esse percentual de pacientes do terceiro grupo, desobsessão, é um índice muito alto, né, o Fred? Porque a bem da verdade é o seguinte: todos nós, já em outras vidas, né, nós cometemos muitos erros. Se nesta vida nós já cometemos, certamente em outras vidas nós cometemos muitos erros, né? Por conta da nossa, digamos assim, pouca evolução espiritual, né? Então nós já cometemos muitos erros. E isso, obviamente, deixamos inimigos, né? Desafetos espirituais. Então, o terceiro grupo são aqueles pacientes que vêm para fazer um trabalho de entrar em contato com o seu desafeto para auxiliá-lo a ir para a luz, né? E com isso, esse desafeto, obviamente, vai deixar de prejudicar o paciente, que, aliás, é uma grande conquista quando esse desafeto é levado para a luz, né? E eu sempre costumo dizer que uma pessoa obsediada é que nem a vida dela é que nem um carro, quando você anda com um freio de mão puxado, entendeu? A vida terrena é natural, né? Tem os seus percalços, dificuldade, não é? É natural isso. Porém, quando tem um obsessor sabotando a sua vida, eu costumo dizer que é uma covardia, né? A vida terrena já é difícil, ainda por cima tem um inimigo espiritual sabotando a sua vida, você andando com freio de mão puxado, né? Tanto que, quando esse ser desafeto espiritual é levado para a luz, a vida desse paciente flui como deveria, não é? Com os percalços da vida do mundo tridimensional, porém não tão difícil assim, né? Tanto que o paciente sente a diferença quando esse ser é levado para a luz e não mais está sabotando a vida dele, né? Então, o trabalho de desobsessão é imprescindível aqui na TRE. O quarto grupo é aqueles pacientes que passam por experiências espirituais profundas e impactantes. Isso eu quero deixar bem claro aqui, que a TRE ela não se resume apenas a uma regressão de memória, como muitos acreditam. A TRE
ela também, nesse quarto grupo, são aquelas pessoas que passam, não necessariamente por uma regressão de memória, mas por experiências espirituais profundas, impactantes, né, que acabam transformando profundamente a vida dessas pessoas. Né? É o poder transformador e curador, né, da Terra. Tá, no caso, nesse grupo também se encaixa aquelas pessoas que se dizem abduzidas também, né? Sim, exatamente. Nós temos, é importante esclarecer aqui, né, nós lidamos, isso foi bom você ter tocado nesse assunto, que é importante esclarecer que muitas pessoas acham que mentores espirituais e obsessores são apenas seres humanos desencarnados, né? Então nós pela experiência aqui da Terra, nós sabemos que existem, né, tanto mentores quanto obsessores humanos, né, desencarnados, humanoides, né? Humanoides são aqueles seres que parecem humanos, mas não são. Como é que a gente sabe quando é humanoide, né? O humanoide, ele tem as características físicas secundárias diferentes do ser humano. Por exemplo, orelhas pontudas, né? Bem pontudas. Você deve lembrar, né, o Fred, aquele filme Jornada nas Estrelas, né? O Dr. Spock, né, aquele cientista, o Dr. Spock, ele era um humanoide, ele tinha uma orelha bem pontiaguda, né, pontuda. Uhum. Então, humanoides são aqueles seres que têm características físicas secundárias diferentes dos humanos. Por exemplo, tem uns olhos bem grandes e alongados, né? Um outro exemplo, já vi seres, por exemplo, como os sirianos, que têm a cabeça estranhamente prolongada para trás, né? Assim, bem prolongada para trás, tá? Então, tem uma caixa craniana bem diferente, né, do ser humano, né? Nós observamos isso, os antropólogos descobriram isso no sarcófago, né, lá no Egito Antigo, daquele casal, né, o faraó Amenófilis e a sua esposa, né, a Nefertiti. Os arqueólogos, quando estudaram a caixa craniana deles, tinham uma cabeça estranhamente alongada para trás, bem pontuda. Né? Mas a gente também reconhece que tem algumas tribos também, tem alguns povos culturais aí, sim, que costumam colocar a cabeça, eles amarram a cabeça para realmente a cabeça ter um desenho diferente. Sim. Assim como fazem no pescoço, assim como fazem no nariz ou nas orelhas, para darem uma dimensão diferenciada. Então a gente também percebe que existe essa cultura dentro de alguns povos. Eu não sei se o caso lá tem a ver com o que você falou, realmente eu desconheço. Mas... Eu defendo essa tese. Por exemplo, o caso das esfinges, né? Esfinges eu chamo de seres híbridos, né? Híbridos. Tem a pata, né? A pata de leão e a cara de um faraó, né? É um ser híbrido que nós falamos, né? Enfim, nós chamamos de humanoides aqueles seres aliens, né? Que realmente não são humanos. E tem os não humanos, né? Os não humanos não tem nada a ver com o ser humano, né? Os insetoides, por exemplo, que tem mais de 2 metros de altura, com os braços e as pernas, parece que o exemplo é aquele louva-a-Deus, né? Louva-a-Deus, eu já vi casos, o próprio paciente se ver como louva-a-Deus, né? Com os membros superiores e inferiores bem alongados e finos, só que, diferentemente do louva-a-Deus, que louva-a-Deus ele é pequeno, né? Enquanto que os aliens que são da família, os insetoides, são mais de 2 metros de altura, né? Por exemplo, né? Os leoninos, né? Os felinos, né? Tem cara de leão. É curioso, né? Uma vez um paciente, ele estava dentro de uma nave, né? Sendo tratado, né, deitado numa maca. Eu falei para ele, ele estava desdobrado, tá? Ele estava em projeção astral, né? Em espírito, dentro da nave. E eu pedi para ele, como ele estava deitado, falei, dá uma olhadinha ao seu redor para ver o que você vê dentro dessa nave. Para a surpresa dele, quando ele olhou para o lado esquerdo, ele viu um leão, um cara de leão, né? Leão mesmo, com bigode, juba, né? Focinho de leão, é uma cara de leão, digitando um teclado, né? Ele estava
e o paciente estava, certamente, aquilo para mim era um tubo de ressonância magnética, ou ultrassonografia, em que parecia uma luz verde passando pelo corpo dele, da cabeça, os pés, dos pés à cabeça, como se estivesse fazendo aí uma ultrassonografia, né? Ou fazendo rastreamento, né? E o leão, digitando, manipulando aquela máquina, né? Aquele aparelho eletrônico, né? E ele ficou surpreso, porque ele falou, mas o que é isso? Isso é fantasia da minha cabeça? Eu falei, não. Você está diante de um leonino, né? Um felino, que ele tem cara de leão mesmo, são leões mesmo, entendeu? Então, tem aqueles não humanos, tanto mentores quanto obsessores, muitos deles não são humanos, né? Ou são humanoides, né? Portanto, seres extraterrestres, entendeu? Então, o Fred, só para voltar naquela questão dos 5 tipos de experiência, né? Então, essa experiência do paciente passa por experiências espirituais profundas e marcantes e impactantes, apesar de não passar por uma regressão de memória, provocam profundas mudanças na vida dessas pessoas, né? E o quinto grupo, é um trabalho mais completo, né? Onde a pessoa ela passa por todas essas 4 experiências que eu mencionei, né? Regressão de memória, progressão de memória, desobsessão e experiências espirituais profundas e marcantes, né? Inclusive, passam também por cirurgias espirituais, né? Porque, como eu falei, retirada de implantes, chips e outros artefatos fluídicos, né? Que são colocados, né, como armas espirituais implantadas no corpo espiritual do paciente, entendeu? Então, a TRE é, sem dúvida alguma, um trabalho completo, né, um trabalho profundo, que entra realmente no psiquismo de profundidade, quando você trata, sobretudo, os traumas psicológicos, né, oriundos desta vida ou de outras vidas. Enfim, ela trata o ser humano de uma forma integral, né, em sua totalidade, que é mente, corpo e espírito. Portanto, a metodologia é uma metodologia muito mais completa, né, do que qualquer outra modalidade de terapia tradicional, né. Bom, em resumo, é isso, né, é isso que eu gostaria de dizer para todos aqui. Então, aqui, Oswaldo, a gente tem bastantes perguntas já colocadas aqui do pessoal. Pessoal, a gente vai aguardar só mais um instante aqui, porque já a gente vai abrir essas perguntas para os dois responderem, mas agora a gente também trouxe pessoas que viveram essas experiências aqui com vocês, né? Que tiveram um resultado e a gente quer ouvir que resultados são esses. Então, a gente vai abrir agora o espaço aqui também para a gente trazer a Aline Stech. Seja bem-vinda, Aline. Tudo bem? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Aline. Tudo bem? Bem, Aline. Agradeço o convite de todos vocês. Eu que agradeço a sua vinda aqui na live. Obrigado mesmo, Imagina, de coração. Imagina. E a gente já traz mais uma convidada. Enquanto isso, eu queria que a Aline deixasse então o seu depoimento, contasse rapidamente a sua história e o que foi essa experiência para você da terapia regressiva evolutiva. Vamos lá. Bom, vou contar um pouquinho da minha experiência, então, para todos vocês. Eu venho de uma família candomblessista, no qual, desde pequena, eu precisava sanar algumas questões minhas que não foi apresentada e sanada diante dessa vertente, deste dogma. E ano passado, um amigo pontuou, olha, eu acho que seria interessante você conhecer o método de terapia do Dr. Shimoda. Então, tudo bem. Eu um pouco com preconceito, com dedos, com tantas questões que são apresentadas, né, na mídia e tudo mais. Conheci o trabalho do Dr. Shimoda, fiz 18 sessões, no qual, para mim, foi algo assim, imensurável, de uma riqueza de conhecimento assim único. Foi muito
foi muito maravilhoso, assim, eu não sei nem como contextualizar a palavra prendita. E fui convidada, logo que eu terminei a última sessão, após conversar com a minha mentora, o Dr. Shimoda me convidou para poder estar fazendo o curso. E hoje eu sou, além de paciente, sou aluna dele, e confesso que foi um grande passo, assim, na minha vida. E só tenho a agradecer. O que era a Aline antes e o que é a Aline hoje foi sanada com a minha mentora espiritual, com todo o contexto apresentado diante das sessões. Foi algo assim, foi uma experiência única. Eu achava que aquilo nunca poderia acontecer. E assim, o Dr. Shimoda, ele te orienta até você chegar ao portal, né? Ele conduz com toda a experiência dele, e são seus mentores, o que é apresentado a partir daquele portal, para você sanar tudo o que é necessário. E nada melhor do que o seu mentor, que está desde a sua criação, para poder mostrar o que precisa ser corrigido desde o seu passado, tanto na regressão como na progressão, que nas minhas foram apresentadas as duas. Então, para mim, assim, foi uma experiência única. Eu acredito que a gente tem que ter também muito merecimento também de evoluir, né? Porque é um processo de evolução muito grande, de amadurecimento, de conhecimento, né? Profundo da nossa existência. E você se defrontou com alguns modelos que você quebrou, assim, você construiu ao longo da sua vida, né? Modelos e criações, a gente vai absorvendo de todo mundo, a gente absorve dos pais, absorve dos amigos, a gente é uma esponja, né, tanto de costumes, de ideologias, de filosofias e tal. Você, quando se defronta com uma terapia dessa, você abandona algum desses modelos para se livrar e tirar os véus para você se conhecer melhor? Ou você, independe do que você carregou na sua vida, a terapia não faz questão de fazer essa limpeza? O que eu posso te dizer, Fred, que eu sou uma pessoa que observo muito desde criança. Eu analiso muito o contexto e procuro o mais profundo conhecimento de todas as vertentes. Hoje eu sou aluna também de psicologia e tento entender todos os métodos a serem utilizados. Respeito todas as vertentes, porém eu tenho a minha própria. E aí eu tomo para a minha vida. Mas é difícil. Você tem que tirar todo esse contexto que é implantado em você desde pequeno, que a sociedade impõe, que as pessoas tentam te apresentar. Você realmente tem que estar com a cara e com a coragem para poder se permitir ao novo, né? Se conhecer. Eu acho que isso sim é um processo de evolução desta pessoa. No contexto. Tá ótimo. É importante a gente saber exatamente, porque você já fez a terapia, então você sabe o que é importante você continuar carregando e o quanto você já deixou para trás, né? Exatamente. Porque a gente não é obrigado a trazer com a gente a carga que nós herdamos dos nossos pais, a nossa própria cultura, que tem muita coisa inútil que a gente vai carregando com a gente, né? É aquele exemplo que você deve ter ouvido falar, né? Que a gente começou a conversar aqui, aquele conto zen, que o mestre carregou a mulher do outro lado do rio, mas o discípulo ficou carregando ela 3 dias, ainda nas costas dele mesmo, né? Então a gente tem isso. Então, para a gente conseguir se livrar dessas condições, né, a gente tem que ter muita consciência e falar, bom, vale a pena discutir isso, vale a pena entrar nesse mérito, vale a pena a gente realmente fazer questão disso. E se a resposta for sim, aí você tem que ir com tudo realmente, porque é a tua descoberta, né, o teu caminho, o teu encontro com o seu espelho, né? Exatamente. Muito legal. É o encontro consigo mesmo. Exatamente. Legal. Bom, Aline, eu só posso agradecer a você pelo teu depoimento aí. A gente tem bastante pergunta dos nossos amigos internautas aqui pela frente, mas eu queria deixar a pergunta do senhor Oswaldo ou daí ele quer fazer alguma pergunta para você em especial.
Bom, me permite, Aline? Claro, Aline, vamos lá. Eu acho que seria interessante você, digamos assim, compartilhar em relação aos participantes aqui dessa live, né? O que você achou que, após a terapia, o que digamos assim, mudou em você, digamos assim, após o seu processo da TRE? Como eu estava inserida no contexto espiritual, no dogma candomblé, umbanda, tradição, isso não foi sanado, e eu acredito que desde pequena eu sempre tive uma diferença diante de algumas pessoas. E eu pude encontrar na terapia, diante da minha mentora, o que era necessário ser sanado, como as visões do presente e passado, questões tanto dos meus obsessores, tanto encarnados como desencarnados, problemas no qual a gente, do nosso dia a dia, das nossas questões pessoais, profissionais, sociais, né? Isso foram muito bem esclarecidos, assim, no contexto geral. Sim, ótimo. Legal, Aline, bacana a sua colocação. Tem mais alguém perguntando? Porque senão a gente vai deixar mais uma outra convidada que está esperando aqui, deixar o seu depoimento também. Odeio, você tem alguma pergunta? Tá tudo certo? Tudo em ordem. Só quero agradecer a Aline. Muito obrigado, viu, Aline, pela participação. Você não faz ideia o quanto é importante e o quanto é gratificante para nós, como terapeutas da TRE, e daqui a pouquinho você estará no nosso time, né? Passará a ser uma terapeuta de TRE, o quanto isso é importante, é gratificante, essas mudanças, né? Essas transformações, né? Mas, de coração mesmo, lhe agradeço, viu? Muito obrigado por participar hoje. Eu que agradeço a oportunidade a todos vocês. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Obrigada. Obrigado a você, viu? E agora vamos chamar, então, a Ângela Neves aqui, para a gente poder também conferir com ela. Cadê a Ângela? Aí, Ângela, seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Obrigado, Ângela. Tudo bom, doutor Shimoda? Boa noite, Ângela. Bom, Ângela, faço a pergunta para você, igual fiz para a Aline. O que mudou em você depois da terapia? Por que você escolheu? Por que você precisou fazer? Você sentiu que era necessário em que momento da sua vida? Você tinha alguma bagagem trazendo de berço já para resolver? Como é que foi a tua história? Eu tinha muita depressão, né? E a minha família é toda evangélica. Então, tinha uma certa limitação nas minhas crenças, né? Apesar de que, para mim, estava tudo certo, mas parecia que faltava alguma coisa. E aí eu li um livro do Brian Weiss, Só o Amor é Real, e eu fiquei encantada. Falei, nossa, é isso que está faltando, eu preciso fazer uma regressão. E aí eu achei o Somos Todos Um, né, que o Dr. Shimoda participa, e achei os relatos dele lá, e falei, é com essa pessoa que eu tenho que passar, né? E tudo me levou até o Dr. Shimoda. E aí eu fui fazendo as regressões, inclusive ele estava falando, né, da regressão com um obsessor, e a primeira regressão que eu fiz já veio uma obsessão. E aí eu resolvi, né, com a instrução do Dr. Shimoda, fazer a oração do perdão, tudo, tal, resolvi com esse obsessor, era uma regressão, assim, que remetia a castelos e reis e etc. Então foi muito interessante, a história foi surgindo, assim, na minha cabeça de maneira muito incrível, eu não achava que eu ia conseguir regredir, né, e eu regredi muito fácil. E a minha mentora também ia me aconselhando, ia me guiando durante o processo, né? Eu também falei com um mestre que também me acompanhava, de uma estirpe mais elevada. Então, teve uma regressão que eu fui para o plano astral, não era, na verdade, uma regressão, nem uma progressão, né?
Era uma experiência extracorpórea mesmo, como se eu estivesse numa nave, mas eu não estava, né, numa nave, eu fui numa biblioteca. E essa experiência foi muito interessante, muito elucidativa, né? Eu me vi como uma criança e ele como um velhinho. Quer dizer, tipo, a diferença espiritual era muito grande, né? Então, tem muitos símbolos dentro da regressão também, que a gente tem que observar. E conforme eu fui fazendo as regressões, eu fiz umas 12 regressões, mais ou menos, né? Teve uma hora que acabou, não deu certo mais de eu marcar com o Dr. Shimoda, eu percebi que era ali que eu tinha que parar. Mas essas regressões reverberaram da minha vida durante muito, muito tempo. Caíram muitas fichas, até hoje cai um pouco de ficha com relação a elas. Eu lembro de vez em quando. Pessoas que eu vi na regressão também, eu encontrei na minha vida depois. E aí eu reconheci a pessoa, sabe? Em meditação, tudo. Me veio, olha, essa pessoa é aquela pessoa da regressão que você fez lá com o Dr. Shimoda 15 anos atrás. Então, é muito legal. É muito legal. Eu tive experiências, assim, incríveis nas regressões, que me levaram para outro nível. Eu acabei me tornando terapeuta também, né? Hoje eu trabalho com diversas terapias, e porque a minha mentora, na época, tinha falado para mim que eu ia ajudar as pessoas a evoluírem. E eu era de TI. Falava, nossa, que viagem, né? Tipo, como assim eu vou ajudar alguém a evoluir? E mal sabia eu todo o processo que eu ia passar, que não foi fácil, mas que as regressões foram o início de tudo para mim, na minha vida, né? E hoje eu sou o que sou graças a esse início, né? Todo esse início com o Dr. Shimoda, que foi sensacional. Mas essa regressão, ele me elucidou muita coisa. Essa regressão que você passou, né, foram quantas etapas? Foram eu fiz 12 sessões com ele. Essas etapas eu fiz você... 6 mais 6. E começa se eu do não me ventre, engano, na época era 4. Não, você regride naturalmente para onde o mentor seu deseja. Então, eu não fiz regressão nessa vida, eu fiz regressão para outras vidas só e para um desdobramento para o astral. Foi só isso. Eu não cheguei a fazer progressão. Eu cheguei a fazer progressão num outro momento, mais para frente, com uma outra terapia que eu fiz, eu acabei fazendo uma progressão. Mas com o Dr. Shimoda eu fiz regressão e esse desdobramento só. Entendi, mas no útero eu não cheguei a fazer, não com o Dr. Shimoda. Tá ok. Bom, eu só posso agradecer você pela tua presença e deixar seu depoimento. E eu queria também perguntar então aos demais aqui, ao Shimoda e ao Odair, se tem alguma pergunta para ela, em especial, porque aí a gente já segue com as perguntas dos internautas que estão aqui do nosso lado no chat. Ângela, e a depressão, como é que ficou após essas 12 consultas que você passou? Eu tinha muitas questões para serem resolvidas, né? Ela deu uma melhorada, mas eu tive que trabalhar mais profundamente, muito mais profundamente. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais profunda por causa disso, e questionadora, e eu comecei a buscar incessantemente, né, depois das regressões, porque uma coisa foi me levando a outra, uma pergunta foi levando a outra, que foi levando a outra, e aí eu desmistifiquei vários tabus, né, principalmente com relação à religião, e aí com o tempo, né, sem tomar nenhum remédio, eu comecei a melhorar da depressão, e eu acreditava muito que eu precisava resolver esses problemas psicológicos. Tinha muitos conflitos dentro da minha cabeça, muita culpa, né? Então eu fui percebendo, e a regressão foi muito importante, porque eu vi o porquê que eu tinha as culpas no meu campo e tudo mais, né? Sim. Então melhorou, sim, com certeza. Foi um início de melhora. Odair, você tem alguma pergunta para ela? Não, Fred, hoje eu estou só no campo do agradecimento. Ângela, muito obrigado pela participação, de verdade, de coração. E talvez você já tenha escutado, e eu vou ser um pouquinho repetitivo. É tão importante a participação e o depoimento de pacientes que passaram pela TRE, porque existem tantas dúvidas, tantos tabus. Uma das perguntas que eu iria fazer, você acabou respondendo,
que era a questão, qual era a sua atividade antes e o que você se tornou hoje depois da terapia. Então, agora todo mundo já sabe que você era da área de TI e acabou mudando para a parte da terapia holística também. E só fazendo uma observação, isso é importante, a Ângela sabe disso, porque conheceu na prática, a Fred, o Dr. Oswaldo está aí para me corrigir. Isso acontece muito dentro da terapia. As pessoas, elas chegam aqui com uma determinada visão, profissão, e de repente tudo se transforma, né? Então, quer dizer, exatamente. Por mais que você fosse bem-sucedida em TI, que nós sabíamos que você era, a sua verdadeira missão de vida veio depois da TRE, né? E a gente fica muito feliz por isso. Foi muito, assim, foi um despertar para mim muito grande, assim. E fora que os paradigmas todos mudaram, né? Eu entendi quais eram os meus questionamentos que não encaixava dentro, né, dos tabus que eu tinha na minha cabeça. E eu pensava, nossa, é isso, agora eu entendi tudo. Agora eu consigo entender, agora tem sentido, né, as coisas, a vida tem um sentido, né? Que aí eu descobri outras vidas. Então, realmente, muito obrigado, sensacional mesmo. E eu super recomendo, eu acho que as pessoas têm que passar por essa experiência. Tá ótimo. A gente só pode te agradecer pela possibilidade de você estar vindo aqui, deixar seu depoimento, ficar de castigo até agora, para você depois poder colocar para fora um pouco da tua nova história, né? Imagina. Bom, obrigado Gratidão, a você. Eu que agradeço. Obrigado a você, mais uma vez, obrigado, Aline, que continua de castigo, mas está assistindo e ouvindo a gente aqui. Obrigado, Ângela. Gratidão. Tchau, obrigado, gente. Viu, Angela? Tchau, obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Bom, gente, então realmente a gente teve uma experiência muito interessante aí, né? O depoimento é sempre importante. Eu também, quando faço minhas serenatas, eu gosto de colher depois da serenata o depoimento em seguida do homenageado, porque é o calor da emoção, é a verdade que ele está sentindo ali. E isso é muito importante para a gente sentir, né? O que realmente mexeu com a pessoa. É o que vocês fazem, né? Vocês trazem uma pessoa que tem um histórico e ela vem aqui deixar um pouco dessa mudança para que a gente conheça na prática. O Fred, se me permite, uma colocação, acho que vem a complementar o que a Ângela, né? Ela mudou, né? Da área da TI, hoje ela é uma terapeuta, né? É importante, é uma mudança, aliás, bem radical, né? Da área da tecnologia de informação para terapeuta são campos bem distintos, né? Mas assim, muitas pessoas que procuram essa terapia, elas buscam o sentido da vida, né? O que eu vim fazer aqui nessa jornada, né? Qual é o meu propósito de vida, né? Essa terapia, através do mentor, ele dá um norte para as pessoas e nós sabemos que tem muita gente que estão muito perdidas, né? Que caminho eu devo seguir na minha vida profissional? Que caminho eu devo seguir na minha vida pessoal, né? Olha, da mesma forma que a Ângela, né, era da área da TI, hoje é uma terapeuta, né? Incrível que pareça, eu atendi aqui uma moça, né, que ela era advogada, ela era da área do direito, e a mentora mostrou para ela duas cenas, como nós estamos vendo aqui, né, nessa live, né, você está aqui do lado esquerdo, do lado direito, ela mostrou da mesma forma para essa paciente duas imagens. A primeira imagem do lado esquerdo dela, ela se viu, né, ela se viu com um monte de processos na mesa dela, com a expressão facial de insatisfação, né, digamos assim, de frustração, né, assim, semblante carregado, um monte de processo nas costas, né, para ela resolver como advogada, e do lado direito, ela viu uma imagem que ela nunca imaginou, ela de jaleco branco, né, e segurando uma criança negra, né, uma menininha de um aninho, segurando no colo, e ela com estetoscópio pendurado aqui no pescoço dela e segurando a nenê, né, de jaleco branco. Ela falou uma coisa estranha, doutor Shimoda, o que é essas duas imagens, né? Eu aqui advogada e eu com jaleco branco, o que é isso, né? Então, a mentora falou assim para ela, olha,
imagem sua atual, né? Você como advogada, né? Essa sua situação atual. E essa do lado direito, a imagem com jaleco branco, é o seu futuro, o seu verdadeiro propósito, se você for seguir esse caminho, né? Ela era uma advogada recém-formada, né? Nova ainda, né? E a mentora deixou bem claro para ela. E a imagem do jaleco branco como médica, ela estava todo sorridente e assim, contrastando com aquela imagem como advogada, né? Aquela expressão de insatisfação, né? De frustração. O que aconteceu? Essa moça, né? Uma vez que a médica, a mentora mostrou para ela que o verdadeiro caminho dela é realmente a medicina, né, ser médica. E tem mais. Depois ela me mandou um e-mail, mais para frente, dizendo que ela largou a carreira de advogada e passou a fazer, prestou vestibular para medicina e passou, e ela passou realmente a fazer o curso de medicina. E mais para frente, ela me mandou um e-mail, depois de bom tempo de formada, incrível que pareça, mas tem gente que me manda e-mail depois de 5 anos, né? E mandou um e-mail dizendo que ela estava como médica naquele programa Médicos Sem Fronteira. E ela entendeu que aquela imagem que foi uma progressão de memória, a mentora mostrou uma cena futura dela, ela era médica, se tornou médica sem fronteiras, né, e carregando aquela menininha negra, ela é da África, ela é de Angola, e ela, como médica sem fronteira, ela estava ajudando essa criança lá de Angola, né, como médica desse programa Médicos Sem Fronteiras. Então isso aí é uma mudança, no meu entender, radical, né, que realmente de advogada para médica realmente é um contraste muito grande, né? Mas que ela tem essa coragem, né, de mudar, né? Ô, Shimoda, no caso aí não seria o mentor é um elemento dentro desse contexto para dar um pouco mais de força e talvez impulso para essa verdade. Mas o que de repente o que foi revelado não foi um desejo oculto que ela tinha de realmente trabalhar nessa área, de fazer alguma coisa nesse sentido, que foi revelado do seu subconsciente para frente, e agora ela criou força e destruiu os modelos antigos e resolveu encarar essa realidade mais de frente, porque senão dá a impressão que o mentor sugestionou para ela, ela aceitou a sugestão e seguiu em frente. Olha, o Fred, pode parecer, né, um sugestionamento da própria paciente, né, mas não é não. Tanto que ela mesma falou para mim, eu nunca imaginei seguir a medicina, nunca passou pela minha mente de eu um dia mudar, né, da área do direito para a área médica, né, a área da saúde. Realmente não foi um sugestionamento, porque tem aquela coisa muitas vezes que a pessoa fala, meu sonho de criança é ser médica, por exemplo, né? E não advogada. Mas no caso dela, desde criança, ela nunca cogitou em ser médica, né? Então, não foi um mero sugestionamento dela, né? Mas sim realmente uma progressão de memória mesmo que a mentora mostrou e deixou bem claro que foi esse digamos assim, o propósito que ela veio fazer aqui mesmo na vida terrena, né? Você sabe que no plano astral a gente faz acordos, né, o Fred? Nós fazemos acordos, a gente monta um programa reencarnatório com nossos mentores, nosso mentor, né? Do que a gente vai trabalhar, que experiências de vida que você vai passar, que problemas você vai ter que enfrentar, que doenças você vai ter que passar, com que pessoas você vai se reencontrar assim que você reencarnar. Tem todo um programa reencarnatório, que lá no período pré-reencarnatório, né, no astral superior, nós digamos assim, de comum acordo, a gente combina com o mentor. Só que, quando a gente reencarna, por conta do véu de esquecimento, a gente não lembra que nós fizemos esses acordos, entendeu? Inclusive de ser médica, e ela estava se desvirtuando totalmente do caminho dela, né? Eu mesmo estava me desvirtuando do meu caminho. Não era para ser terapeuta em terra, em nenhum momento eu tive essa pretensão,
né? Então, foi através da espiritualidade que me levou a hoje, né, ser terapeuta em TRE. Eu era psicólogo e psicanalista ortodoxo, o divã em tudo. Eu era bem convencional. Nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar com esse lado espiritual. O mesmo aconteceu com essa moça. Ela nunca imaginou que um dia ela fosse, né, ela pudesse ser médica, entendeu? Então, isso não foi um sugestionamento mental, né, dela, o desejo inconsciente dela, né? Certamente foi uma revelação daquilo que ela se programou, só que quando a gente reencarna aqui, a gente não lembra mesmo, né? O véu nos torna inconscientes amnésicos, entendeu? Então, por isso essa dúvida de muitas pessoas acharem, será que isso não foi um sugestionamento, não foi fantasia, projeção da minha cabeça? Não é verdade isso, entendeu? Eu acho muito importante essa questão, porque assim, o terapeuta, o médico, quem quer que seja, ele tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos, porque dependendo do que ele fala, ele direciona um sujeito que tem um potencial tão maravilhoso para um caminho, ele vai para um outro, que às vezes até é muito mais tortuoso, né? Então ele acaba mexendo com destinos que ele não imagina. Então é muita responsabilidade, realmente um bom profissional de orientar não só a doença, quanto a cura para muitas coisas, inclusive para terapia mesmo da sua alma e tal. Então, assim, eu estou falando também porque a gente sabe que tem muitos pastores aí doutrinando muita gente aí do seu jeito e levando essas pessoas aí a uma lavagem cerebral sem limites, e as pessoas condicionadas a isso não conseguem ver nada além daquilo, né, que ficam num campo limitado. Enfim, então existe um desserviço muito grande sendo prestado na humanidade, e que é uma coisa legal a se ressaltar aqui, que talvez uma terapia, assim, fosse mais libertadora para essas pessoas, né? As pessoas conseguirem enxergar essa questão da vida, da divindade, de uma forma diferente também, né? Sim, isso é cada um, é muito particular de cada um, e aí a gente está acabando entrando num julgamento, mas é uma observação, né? Além de tudo, sim, é uma observação aqui. Bom, eu vou colocar algumas questões aqui sendo colocadas, eu vou pedir a vocês, então, assim, só para a gente poder ser um pouco mais sucinto na resposta, porque às vezes pode se alongar e não dá tempo de responder muita coisa. Se a gente for mais sucinto, dá tempo de responder bastante gente. A gente tem aqui a Romcilca Amorim, obrigado por estar sempre com a gente, viu, Cinca? Ela diz assim, Dr. Shimoda, os fundamentos da apometria, Dr. Lacerda, seu fundador, são utilizados na terapia evolutiva regressiva? Desculpa, o nome dela é Romcilca. Romcilca. Romcilca é o nome dela, né? Assim, né, Romcilca, a TRE, isso é importante esclarecer a diferença entre a apometria e a TRE, né? A apometria do Dr. Lacerda, né, que é o criador da apometria, a metodologia, eu sempre costumo dizer que é diferente da TRE, né? Tanto na apometria, né, quanto no kardecismo, eles trabalham basicamente, né, através dos médiuns, né? Os médiuns, são utilizados os médiuns para intermediar, né, essa comunicação que existe, né, entre os vivos e os mortos, vamos falar assim, né? E principalmente os obsessores, né? Então, eles vão trabalhar essa questão da obsessão através dos médiuns, né, que vão entrar em contato com os obsessores dos consulentes, vamos falar assim, né? Porém, muitos, tanto em centro espírita quanto apometria, normalmente não há permissão do consulente conversar diretamente com seu obsessor, seu desafeto espiritual, porque eles acham na cabeça, né, isso aí eu não, com todo respeito aqui, tá, com todo respeito, eles acham que isso vai criar animosidade entre o consulente e o seu obsessor, ou seja, uma vez que o consulente vai conversar com o seu obsessor, o obsessor, em tese, né, eles acham que vai ficar mais rancoroso e o consulente vai ficar com sentimento de culpa por tê-lo prejudicado, por exemplo, numa outra vida, né? Mas, veja, essa metodologia é diferente, tá, da TRE. A TRE faz questão com que o paciente converse diretamente com o seu
seu obsessor, para que ele possa saber o que fez para o seu obsessor numa vida passada, e com isso, não é, fazer a oração do perdão de coração, para que possa auxiliá-lo a ir para a luz. Então, uma vez que o paciente fica sabendo o que ele fez para o obsessor, certamente ele vai fazer a oração do perdão com mais empenho, de coração, né? Uma vez que se ele não sabe o que ele fez, como é que ele vai pedir perdão para o obsessor se ele não sabe o que ele fez ou seja, o prejuízo que ele provocou para o obsessor na vida passada, né? Então eu só estou fazendo essa pequena distinção, que realmente essa mitologia é bem diferente. E outra coisa, na TRE não se utiliza de médiuns, né, para intermediar a comunicação entre vivos e mortos. Eu diria que é o próprio paciente que é médium de si mesmo, que ele vai conversar diretamente com o seu mentor e com o seu obsessor, tá? Então essa é a diferença básica. Ok. Vamos então para a pergunta do Luiz Rodrigues. Ele fala assim: já passei por uns 3 hipnólogos profissionais, mas nunca consegui entrar no estado de hipnose. Existe alguma substância que possa ajudar esse processo? Vamos lá, é o Luiz, né? O Luiz é o seguinte, tá? Muitas pessoas, tá, tomam chá de ayahuasca. Eu acho que, não sei se, né, o Luiz deve conhece o chá de ayahuasca. O processo do chá de ayahuasca, para quem faz, né, para quem já tomou, realmente ativa muito, né, e facilita muito a pessoa entrar em estado alterado de consciência, para que ele possa, né, acessar tanto a sua memória das vidas passadas, quanto experiências extrafísicas, né. Então, mas só que aqui na TRE, tá, não se utiliza de nenhum chá, né, de nenhuma, digamos assim, substância química, para que a pessoa possa entrar em estado alterado de consciência, ou seja, ele possa ter experiências reencarnatórias e experiências espirituais. Até porque a equipe, né, daqui da clínica de seres espirituais de luz, quando o paciente deita aqui no meu divã, eles já fazem todo esse trabalho, né, preparando o paciente para que ele possa entrar em estado alterado de consciência, para que ele possa, digamos assim, ter experiências encarnatórias e espirituais. Legal. Vamos então para mais uma pergunta aqui. Agora a gente vai fazer com o Márcio Dominos. Obrigado, Márcio, pela presença novamente. Ele pergunta: durante a hipnose é possível a pessoa mesclar recordações fidedignas com memórias falsas, alucinações e crenças fictícias, induzindo ao erro o tratamento e a eventual cura? Márcio, é o seguinte, é importante esclarecer para você o seguinte, tá? Na TRE, o paciente não entra num estado de hipnose profunda, tá? Isso é importante esclarecer aqui. Não há necessidade de ele entrar numa indução hipnótica profunda, né? Mas apenas num estado suficiente, né? Que é o estado leve e médio de indução hipnótica, mas que o paciente fica sempre consciente, para que ele possa estar consciente da causa do problema dele, né, para que ele possa ressignificar o problema dele, ou seja, para ele poder melhor compreender, né, a causa que está levando ele, por exemplo, a ter uma depressão ou um transtorno do pânico, por exemplo, né. E veja, se ele entrar no transe mais profundo, é óbvio que ele não vai ter essa oportunidade de descobrir a causa do problema dele e ressignificar o problema, mas não só isso. Sobretudo, ele entrar em contato com o mentor espiritual e receber as sábias orientações do mentor espiritual, né? Então, nesse aspecto, eu diria que, por conta dos resultados dessa terapia, né, a gente percebe que não existe nenhuma alucinação ou, digamos assim, nenhuma distorção, né, naquilo que o paciente traz
aqui nessa terapia, tá? Só também para ilustrar aqui, é muito importante também aqui, tá? Tem um trabalho muito interessante, Dr. Júlio Pérez, que é um neuropsicólogo brasileiro, que ele fez pesquisa, tá, com pacientes que passam por uma regressão de memória a vidas passadas. Ele submete, ele fez um trabalho de, digamos assim, para saber como é que funciona o cérebro dos pacientes durante a regressão de memória a vidas passadas. E o Dr. Júlio Pérez fez um trabalho interessantíssimo, né, onde ele convidou alguns pacientes para passarem por uma regressão de memória a vidas passadas, e ele usou o exame de ressonância magnética para mapear o cérebro desses pacientes, para saber se esses pacientes realmente passaram por uma regressão de memória mesmo, se foi uma memória reencarnatória ou foi fantasia ou imaginação. Porque é muito comum as pessoas acharem que aquilo que eles trazem de uma vida passada, eles ficam em dúvida. Oswaldo, será que eu não criei, eu não imaginei, eu não fantasiei, ou se realmente foi uma recordação reencarnatória mesmo, né? E o Dr. Júlio Pérez, ele também se defrontou com essa dúvida dos pacientes dele. Então ele resolveu fazer uma pesquisa, né, com exame de ressonância magnética. Ele queria saber como é que o cérebro funciona durante a regressão de memória a vidas passadas. E qual é a conclusão que ele chegou nessa pesquisa, né? Ele percebeu que somente duas estruturas do cérebro entraram em atividade, que é o lobo médio temporal, que é responsável pela memória, e o lobo pré-frontal esquerdo, que responde pela emoção. Ou seja, o paciente trouxe recordações de uma memória passada, e obviamente, porque é comum na regressão de memória a pessoa ficar emocionada, foi ativada o lobo médio temporal, o lobo pré-frontal esquerdo, que é a estrutura do cérebro responsável pela memória. E qual é a conclusão dessa pesquisa? Ele provou que esses pacientes não imaginaram, não fantasiaram aquilo que eles trouxeram do passado deles. Por quê? Porque em nenhum momento o lobo frontal, que é a estrutura do cérebro responsável pela imaginação, entrou em funcionamento ou atividade. Porque se tivesse sido se o paciente fantasiou ou imaginou, certamente o exame de ressonância magnética iria acusar o lobo frontal, que é responsável pela imaginação. E em nenhum momento o lobo frontal foi ativado. Então, não foi imaginação ou fantasia. Essa é uma pesquisa, no meu entender, científica, neurológica, que prova que esses pacientes não imaginaram ou não criaram nenhuma fantasia. Uhum. A gente tem a pergunta de Alexandre Rodrigues, pergunta: boa noite, a terapia é interessante para tratar vício em drogas e sexo? Olha, Alexandre, realmente, tá? Essa terapia, ela é indicada, sobretudo, em relação a essa questão, né, das drogas, do vício, né, qualquer vício que seja, né, qualquer dependência, ou alcoólica, ou de jogos, né, ou mesmo compulsão à atividade sexual, né, realmente é bastante indicada para esse tipo de casos, tá? Obviamente, não só para isso, mas também, né, a questão da depressão, transtorno do pânico, né, essa terapia realmente ela é indicada em vários tipos de problemas, tá? Uhum, tá, ok. Aí a gente também tem a pergunta aqui do Márcio: é possível realizar uma regressão ao ponto de viajar pelas memórias de nossas ancestrais que conduziram o nosso DNA antes de encarnarmos neste plano físico? Olha, é possível sim, tá? Mas é importante esclarecer uma coisa, tá? Existe uma teoria que diz memória genética, né? Em que muitos incrédulos, né, acham que você acessar a sua memória, acessar lembranças reencarnatórias, eles acham que isso não é uma memória, reencarnatória, mas sim a memória dos nossos ancestrais, ou seja, dos nossos antepassados, tá? Mas eu diria para o Márcio
que é o seguinte, tá? Na verdade, nós trabalhamos aqui com as memórias reencarnatórias e não dos nossos ancestrais, tá? Agora, há casos que realmente pode acontecer do paciente ativar a sua memória do DNA dos seus ancestrais, tá? Mas essa digamos, experiência, tá? Não digamos assim, muito frequente, né? O mais frequente é realmente a pessoa ela acessar suas memórias de vidas passadas mesmo, tá? E não as memórias dos nossos ancestrais. Oswaldo, a diferença entre a gente sentir que é dos ancestrais e é uma experiência nossa é a intensidade dessa lembrança? Esse é o grande termômetro? Olha, na verdade é o seguinte, quando a pessoa ela acessa uma memória reencarnatória, né, ela normalmente traz uma carga emocional muito intensa, né? Por isso que eu costumo dizer que isso não foi a memória dos nossos ancestrais, mas sim as memórias reencarnatórias, porque a forma como o paciente traz as suas memórias, elas trazem de uma forma com forte conteúdo emocional, né? Então eu diria que essa é a principal diferença quando é apenas uma memória dos ancestrais, tá? Ou seja, do nosso DNA, né? E não uma memória reencarnatória, né? Mas a memória reencarnatória realmente quando a pessoa traz ela... E outra coisa, quando a pessoa traz uma cena, uma imagem de uma vida passada, essa imagem nunca mais a pessoa esquece. Fica marcada. Tem gente que até fala, Oswaldo, até hoje quando eu fecho meus olhos, eu vejo nitidamente aquela cena que eu vi na regressão em relação a minha experiência reencarnatória, né? Então essa eu vejo a diferença básica para você distinguir se é uma memória ancestral ou é uma memória reencarnatória. Porque se você for pensar pelo momento prático, você não convive a 2 ou a 3, sempre tem uma pessoa dominante dessa cena e você absorve conteúdos e maneiras de expressar-se, até filosofias, né? Você meio que absorve, então tem sempre um dominante e vários recessivos, né? Então, se a criança tem uma ligação muito forte com a mãe, por exemplo, e a mãe passou por algum trauma, e ela absorveu isso no ventre, vai ser difícil dela saber se aquilo foi memória de outra vida, se foi memória da mãe, porque ela recebeu aquilo. Fica muito confuso, né? E na terapia fica mais claro essa questão? Então, eu sempre gosto de exemplificar aqui para dirimir toda a dúvida aí, né? Eu lembro de um paciente que veio me procurar, inclusive descendente japonês, né? Ele fez a árvore genealógica dele, tanto por parte da mãe como por parte do pai. Ele foi até o Japão, e lá ele fez a pesquisa, ele montou a árvore genealógica da família, da ancestralidade dele, né? E olha que interessante, né? Ele veio a descobrir que ele foi descendente de samurais mesmo, direto, né? Da linhagem de samurais. E ele achou que na Terra ele ia passar por uma regressão de memória e ele ia realmente trazer uma memória lá dos ancestrais dele, né? Ou seja, dos samurais. Para a surpresa dele, quando ele regrediu, ele se viu num castelo, né, só que no século XIX, tá? Não lá na era medieval, no século XIX. E ele se viu, ele morava num castelo, né? Lá na Europa. E ele saiu do quarto dele, dos vários quartos que ele tinha lá naquele castelo enorme, né? Ele ia descer para lá embaixo comemorar o aniversário da filha dele de 15 anos, né? E só que quando ele passou no corredor, ele viu um espelho enorme lá no corredor. Eu falei para ele, foi o seguinte, aproxime-se desse espelho e se olha no espelho para ver como é que você é nessa vida passada, né? E ele estava com cartola, né? Aquelas cartola comprida e com a bengala de acessório, né? Que no século XIX os homens usavam aquela bengala como acessório de moda, né? Ele deixou no parapeto lá debaixo do espelho, tirou a cartola, colocou a bengala e se olhou no espelho. E ele ficou surpreso porque ele não era oriental, ele era realmente um ocidental, né? Inclusive nós sabemos que
oriental tem um septo nasal aqui mais baixo, né? Enquanto ele tinha um nariz de turco mesmo, né? Aquele narigão mesmo, parece tucano, né? E os olhos bem grandes, não tinha nada de oriental, né? Então ele falou, como é que pode, né, Oswaldo? Eu tenho ancestralidade dos japoneses, não tem nenhuma mistura, né, na minha ancestralidade, na minha linhagem, na minha árvore genealógica, eu pesquisei, não tem nenhum ocidental. Como é que apareceu aqui a minha imagem como ocidental, né? Então, essa é uma prova, né, de que aquela imagem que ele se viu no espelho não foi uma memória dos ancestrais, mas sim uma memória reencarnatória. Então, eu diria que essa experiência que ele teve provou para ele mesmo, né, que aquela experiência não foi uma experiência do DNA gravado segundo a tese, né, daqueles dos biólogos que dizem que não existe memória reencarnatória, mas sim uma memória genética, né? Essa tese, no caso dele, foi desmontada, né? De que era uma memória genética, mas sim uma memória reencarnatória mesmo, né? Ok. A Sara Alice Rodrigues pergunta: mentor espiritual e duplo etérico são a mesma coisa? Sara, não, na verdade é o seguinte, tá? O duplo etérico, não sei se você sabe, tá? É um dos nossos corpos sutis, né? Então, o duplo etérico realmente um dos nossos corpos, do nosso perispírito, né? Nosso corpo espiritual. Enquanto que mentor não, mentor é um ser desencarnado, um outro ser, né? Que é responsável diretamente pelo nosso aprimoramento espiritual, tá? Então não tem nada a ver com duplo etérico, né? Duplo etérico é uma parte do nosso corpo espiritual, né? E não o mentor. O João Guimarães pergunta: Dr. Shimoda recomenda algum terapeuta em BH? Olha, BH, eu não tenho de cabeça, tá? Mas eu preciso pesquisar aí, ver se tem algum aluno que foi formado, né, por mim aí, que reside em BH, se eu não me engano, eu acho que tem sim, eu preciso pesquisar, acho que o Odair, talvez ele tenha uma memória melhor que a minha aí, que foram muitas pessoas formadas por mim, né, então, mas eu não me recordo ao certo, mas deve ter sim em BH, se depois ele quiser entrar em contato, né, para a gente, pode até indicar, tá, a um terapeuta em BH. Tá bom. A gente tem a pergunta do Céu de novo, ele fala assim, na verdade que é a Céu, né? Não podemos fazer uso de nenhum medicamento como indutor de sono uns dias antes, interfere na TRE o uso ou não interfere? E ela completa: quem usa medicamentos como indutor de sono, ansiolíticos, antialérgicos, etc., interfere na regressão ou progressão? Não, na verdade é o seguinte, como eu sempre costumo dizer, que caso por caso, né? É claro que alguns casos, né, que quem faz uso prolongado, né, antidepressivo, ansiolítico, já por um tempo muito longo, né, pode, em alguns momentos, sim, interferir, né, na regressão de memória, por conta, né, da alteração da bioquímica do cérebro, dos neurotransmissores, né. Porém, isso é importante esclarecer aqui, tá? Como tem a assessoria dos mentores espirituais, toda a equipe dos seres de luz aqui, que assessora a clínica, eles fazem todo um trabalho, né, de preparação dos pacientes, quando eles vão aqui deitar aqui no meu divã, então eles já fazem todo um trabalho de preparação para que o paciente tenha mais facilidade, né, para passar por uma regressão de memória. Mas assim, é óbvio que não se pode pedir para o paciente, antes de vir aqui na regressão, para não tomar um antidepressivo, ansiolítico, ou qualquer outra substância química, até porque é necessário que esse paciente continue tomando essas medicações, né? Mas, de modo geral, eu diria que isso não interfere no processo terapêutico, até porque, como eu falei, a equipe de seres aqui,
eles trabalham. Inclusive, é comum aqui, os pacientes, até muitos acham interessante, é que sempre quando eles vêm aqui, eles têm uma necessidade muito grande de ir ao banheiro, né, urinar. Por quê, né, eles falam? Tem gente que até fala, poxa, eu não tomei líquido porque eu percebi que sempre quando eu venho aqui, eu tenho uma vontade tremenda de urinar. Isso é proposital, tá? Isso aí, os próprios, a equipe aqui de seres espirituais criam essa vontade para que o paciente possa, através do ato, né, de urinar, expelir substâncias químicas que porventura tenha no corpo, né? Até, inclusive, uma forma de desintoxicação faz parte do processo de cura, né? Por isso que as pessoas têm muita vontade de urinar, mesmo não tomando líquido. Muitas vezes a pessoa não entende, né, por que ela tem tanta vontade de urinar. É uma limpeza que eles fazem. Desculpa, eu acabei perguntando e eu estava com o microfone tampado. Quando existe o obsessor espiritual da pessoa, cabe a ela ou ao seu guardião espiritual realizar esse enfrentamento? O anjo da guarda e mentor espiritual tem o poder para combater ataques e maldições? Sim, sem dúvida alguma, né? O anjo guardião, né, de cada pessoa e de cada nós, né, de todos nós aqui, o seu mentor espiritual, sim, claro, tem um poder de enfrentar, inclusive, e se for do merecimento do paciente, inclusive até, eles fazem até um trabalho para fazer, né, o trabalho de quebrar algumas maldições, feitiços ou demandas que a gente fala, né, quando, obviamente, isso há permissão, precisa ter permissão e precisa ter merecimento, porque se não houver merecimento, infelizmente, muitas vezes eles não podem interferir de imediato. Mas normalmente eles atuam mesmo para quebrar algum tipo de feitiço, demanda ou magia que alguém tenha feito aí, né? Uhum. Ok. Bom, a gente respondeu bastante coisa, né? E aí acho que o pessoal agora pode também procurar vocês aí. Então é legal vocês também deixarem registrado aonde que as pessoas podem ter o acesso com vocês, pode ser tanto via virtual, pode ser presencial, né? Como é que eles encontram vocês? Acho que o Odair, ele pode responder melhor aqui a essa questão, né? Como é que eles podem nos procurar e que tipo de... Se é virtual ou no caso, por Skype ou online, né? Porque às vezes as pessoas estão em outro lado, outro ponto que não seja São Paulo, então tem que ser virtual, né? E como é que acontece, então, Odair? Posso responder essa agora? Essa eu posso? Então eu vou responder. Vamos lá. Na verdade, a TRE, ela pode ser feita aqui em nosso espaço holístico, tá? Que fica aqui na rua Luiz Góes, número 2068, aqui no bairro da Saúde. E para quem está longe, do outro lado da cidade, ou fora do estado de São Paulo, ou fora do país, que a gente tem muito paciente fora do país, pode ser feito através do Skype, né? Por videoconferência. O Skype que a gente utiliza está em nome do Dr. Oswaldo Shimoda, que é o dr.shimoda. Então, pode ser feito à distância, via Skype, ou presencial aqui em nosso espaço. Posso aproveitar e deixar aqui os telefones de contato, Fred, o nosso site? Por favor, eu já deixei aqui, ó. É isso mesmo, né? Legal. Eu queria fazer uma observação que eu acho que é muito importante. Eu acho que o Dr. Shimoda, ele ainda não se acostumou que, na verdade, nós viramos um espaço holístico. Isso significa dizer que nós temos várias terapias alternativas, complementares, integrativas, que auxiliam a TRE. Então, por exemplo, os nossos pacientes chegam aqui e, às vezes, chegam atrasados, em cima da hora, ansiosos, correndo, efeito de medicamento,
Então, o que nós temos agora? Nós temos uma sala preparatória. Então, o nosso paciente, antes de subir para a TRE, vai passar por uma sessão de reiki, de cromoterapia. Nós vamos cuidar do paciente, vamos equilibrar os chakras, vamos fazer o alinhamento, a limpeza do perispírito, e aí sim vamos deixar o paciente tranquilo para subir, para realizar a TRE. Legal, bacana. O Shimoda, você quer completar com mais algum? Eu estou colocando agora na tela para o pessoal acompanhar aí o contato de vocês aí pelo WhatsApp e também pelo e-mail, tá? Sim, do Dair também. O Fred, é importante essa colocação do Dair, né, com relação ao nosso espaço, que realmente é um espaço que recém-criado aqui, né, que realmente, durante muitos anos, eu trabalhei realmente sozinho, né, como terapeuta, até criando essa própria abordagem, a qual eu criei em 2006, embora eu já trabalhe com regressão desde 1989, né? Mas isso é importante, o que ele frisou aqui, eu faço questão de reafirmar o que ele falou, lembrando que a TRE, ela trata o ser humano, é uma abordagem que trata o ser humano realmente em sua totalidade, né? Que é mente, corpo e espírito. Então, é muito importante a participação, né, aqui de outras terapias complementares que vão somar com a TRE, né, com essa terapia. Acredito que essas terapias complementares, como cromoterapia, reiki, né, e outras modalidades aqui terapêuticas, vão somar em muito, não é? E ajuda e colabora muito para tratar o paciente em sua totalidade. Por exemplo, realmente muitos pacientes que agora, né, quando estão vindo, estão começando agora a fazer esse tratamento, por exemplo, antes de passar comigo, a pessoa passa por uma cromoterapia na sala que nós temos aqui na clínica, para preparar o paciente melhor para a regressão de memória, né? Então, essas terapias complementares são de extrema importância para somar aqui no nosso trabalho e até para facilitar o paciente a passar pelo processo de regressão de memória, entendeu? E você falou um tema interessante sobre memória aí, me fez lembrar o seguinte: tem alguns problemas que a gente percebe que ao longo da idade isso vem acontecendo, que são problemas de Alzheimer, né? Mal de Parkinson e tal. Tem algumas coisas que são ligadas ao emocional. Através da terapia, as pessoas conseguem resolver essas questões para envelhecer com saúde? Olha, o Fred, não só envelhecer com saúde, né? Mas, sobretudo, por exemplo, tem pessoas que passaram ou passam por um tratamento, né, de radioterapia ou quimioterapia para caso de CA, né? Ou seja, câncer, né? Aqui vem muitas pessoas que vêm fazendo tratamentos, né, muito invasivos, né, como radioterapia, quimioterapia, e abala muito o psicológico, né, o emocional e, sobretudo, o espiritual também, entendeu? Por isso que eu falo da importância de se tratar o paciente como um todo, né, porque nós sabemos que as terapias de enfoques tradicionais só trabalham com o físico e o psicológico, né? O espiritual digamos assim, deixado de lado, né? Então, precisa, o paciente que vem aqui, né, com não só mal de Alzheimer ou Parkinson, né, e também a questão do câncer, né, eles fazem esse tratamento aqui realmente até mesmo para se sentir-se melhor, inclusive do ponto de vista espiritual, não é? Porque isso interfere muito até no tratamento médico, né? Então, eu acredito que tudo isso precisa ser tratado em conjunto, né? Por isso que eu sempre falo que todo tratamento é bem-vindo, né? Tudo soma, né? E jamais a gente deve dividir, né? Tá certo. Bom, eu só posso agradecer a vocês todos que estiveram conosco por aqui. Peço também que deixem o joinha no vídeo e repassem o conteúdo para frente, porque isso pode interessar a mais pessoas.
Então, eu faço esse pedido a vocês. E também, quem quiser e puder também, o canal agradece a colaboração de vocês através do nosso Pix, que está aqui para quem quiser alavancar o processo de consciência que a gente pode trazer, incentivar a gente para isso também. E eu também quero deixar registrado que a gente participou, então, com a Ângela e com a Aline, que estão aqui ainda, ó. Estavam de castigo, mas estão presentes aqui. Quero agradecer a vocês, então, por estarem conosco, tá, pessoal? Até agora. A gente que agradece. Deixando, então, o registro de vocês. Alguém que tem mais alguma manifestação para fazer, antes da gente encerrar, podem fazer, porque a gente vai encerrar com vocês aqui. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Fala, doutor. Olha, vamos lá. Eu só tenho a agradecer, sobretudo a Ângela, a Aline, tá? Por ter essa boa vontade, né, de dar o depoimento aqui, né, com relação a essa terapia, né? Até porque, né, gente, a gente sabe que tem coisas mais íntimas, né, que, obviamente, falar em público, né, não é uma coisa muito agradável, né? Então, por isso que eu agradeço imensamente de coração, tá? Por vocês aqui terem vindo aqui para dar esse depoimento, né, pessoal aqui, e realmente isso colabore muito para que as pessoas possam ver a TRE com outros olhos, né? Realmente é uma terapia de muita eficácia, né? E que realmente colabore muito, não só na resolução dos problemas, mas sobretudo em relação à evolução espiritual, né? Que para quem realmente é do campo da espiritualidade sabe do que estou falando aqui, né? Da importância de uma terapia que realmente dá um verdadeiro norte mesmo às pessoas, né? Então, eu quero agradecer de coração, tá? A vocês duas, tá? Por essa, digamos assim, boa vontade de vocês virem aqui nessa live, tá? Muito obrigado de coração mesmo, viu? Gratidão pelo convite. Imagina, é uma Obrigado. honra. Bom, e aí as pessoas que quiserem saber mais sobre o curso, que nem a Rominhos que a pergunta aqui, vocês têm, através do site que a gente deixou, através do e-mail individual, a gente tem condição, vocês têm condição depois de informar o pessoal a respeito, né? Sim. Então, quem quiser, pessoal... Todo o conteúdo programático, Fred, pessoal, quem tem interesse no curso de formação, todo o conteúdo programático, inclusive valores, formas de pagamento, tudo isso estão disponíveis no nosso site, tá? Tá tudo lá. Qualquer dúvida, algo diferente, é só fazer contato comigo, a gente tira dúvida, o objetivo é sempre agregar e somar. E uma coisa que é muito legal sobre o curso, Fred, é porque nós registramos o curso do Dr. Oswaldo Shimoda na Biblioteca Nacional e recebemos também a autorização da ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, o que significa dizer que o aluno, ao formar-se, ele recebe um certificado registrado e automaticamente ele dá entrada na ABRAT e tem o seu registro profissional como terapeuta holístico em TRE. Então, foi uma conquista nossa aí, muito bacana, que eu queria compartilhar com todo mundo. Isso deixa cada vez mais sério esse trabalho, né? Porque já são 15 anos, dia a dia, tentando divulgar cada vez mais, mas a gente acredita e tem todo o amparo aí da espiritualidade e sabe que é um passo de cada vez. Mas todos são sempre muito bem-vindos aqui ao nosso espaço. Tá ótimo. Bom, Shimoda, você quer dizer mais as suas últimas palavras finais aqui? Da live, não da sua vida, claro. Claro. Assim, né? Eu gostaria de realmente dar uma mensagem para todos, né? Que o que importa realmente na vida, não é a gente buscar a luz dentro de nós, né? Há muitas pessoas que têm um potencial enorme dentro de si, mas desconhecem, né? Então, eu costumo dizer que somos todos alunos e professores da escola da vida, né? Nós temos muita coisa para aprender e também coisas para ensinar, né?
Portanto, aprendendo e ensinando, né? O que eu venho também praticando isso no meu cotidiano, né? É muito gratificante, né? A gente poder ajudar as pessoas e principalmente aquelas pessoas que estão sem um rumo na vida, né? E lamentavelmente o que eu mais observo, né? Sobretudo, eu acho que talvez essa pandemia, né, veio a reforçar para muitas pessoas, né, esse desnorteamento em relação à vida, né? Por isso que eu acredito que esse trabalho aqui é um trabalho que certamente vem a somar, né, vem digamos assim, a facilitar a vida dessas pessoas para que elas busquem um sentido da vida, né? O que eu observo realmente vejo muitas pessoas que estão muito perdidas aí na vida em todos os aspectos, né? Então, nós estamos aqui para ajudar, né? Para ajudar de coração as pessoas que estão abertos, né? Para esse tipo de trabalho, né? Certamente, se tiverem receptivos, vão obter os benefícios aqui desse tratamento, né? E sobretudo aqui agora, né, no nosso espaço, que tem outras modalidades de terapia, que tudo agrega, né, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Essa é a minha mensagem, tá? Tá ótimo, muito bacana. Bom, Odair, muito obrigado a Ângela, muito obrigado a Aline, muito obrigado ao Shimoda. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse conteúdo com essas informações importantes para vocês aí, pessoal Tocando Oculto. Também quero deixar registrado que a gente também tem páginas no Instagram, no Facebook, aqui também no YouTube, para que vocês curtam, compartilhem e divulguem aquilo que vocês acham que é importante. A gente tem a gente não tem pretensão nenhuma, a não ser a gente imaginar que aquele conteúdo pode ser importante, pode acrescentar alguma coisa em especial para alguém, a gente, então, cria a condição, através dessa live e de outras mais que a gente vem criando, o portal para as informações chegarem até vocês e vocês façam dela aquilo que bem entenderem. Então, esse conteúdo é mais um exemplo de que a gente tem a ideia de que esse conteúdo pode servir para vocês, podem fazer algum tipo de transformação e pode acrescentar e realmente mudar os valores e o comportamento. Espero que vocês também se sintam bem, através dos cursos, através da própria condição da terapia. Faço votos que todos, então, realmente consigam alavancar muito mais a sua história através disso, né? Então, fica aqui o meu desejo e meu agradecimento a todos vocês que participaram desse conteúdo, tá bom? Legal. Bom, gente, obrigado então a todos. Até o próximo Tocando Oculto, se Deus quiser. E a gente vai estar junto então. Não se esqueçam de se inscrever nos canais e compartilhar as ideias, tá bom, gente? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.